Vídeo 1. O assunto mais difícil da Bíblia. Introdução. Olá a todos! Já houve várias tentativas de fazer um vídeo sobre esse assunto. Depois de muitas edições e reedições, eu decidi deletar tudo e começar tudo do zero. Então, se você está assistindo esse vídeo, é porque finalmente eu consegui o resultado que eu queria. Esse é o assunto mais difícil da Bíblia, ao meu ver. O que é a alma? E eu vou deixar isso bem claro, o assunto é complexo. Se você acha que é fácil explicar o que é a alma, eu sinto muito em ter que te desapontar. Você só sabe a ponta do iceberg. O assunto é complexo, porque em primeiro lugar, o termo alma, que em hebraico é nefesh e em grego é psique, possui não apenas sentidos diferentes em contextos diferentes, mas também se torna mais abstrato conforme meditamos e nos aprofundamos na essência do conceito. Então, à medida que eu dissertar sobre o que é a alma, você vai precisar levar em consideração que esse termo é flexível e que você vai ter que enxergar além de palavras. Nessa série eu vou fazer várias citações da obra Estudo Perspicaz, publicada pelas Testemunhas de Jeová. Eu conversei com vários irmãos apologistas e nós chegamos à conclusão de que é impossível falar desse tema tão fascinante em um único vídeo. Então eu decidi fazer uma série exaustiva sobre a alma, tentando abordar o máximo de pontos possíveis. Irmãos, essa série é fruto de muito pensamento, pesquisa, meditação e oração. Eu não estou sozinho nessa série, porque eu não sou capaz de falar desse assunto sozinho. Só para vocês terem uma ideia, eu contatei os melhores apologistas das Testemunhas de Jeová para esse vídeo, e todos nós nos rendemos diante da grandiosidade, profundidade e dificuldade desse tema. A meu ver, é de longe o assunto mais complexo da Bíblia. É tão complexo que os filósofos já quebravam a cabeça com esse assunto muitos séculos antes de Cristo e não conseguiam entender corretamente. A gente pesquisou em várias obras de referência e não existe uma linha estável de pensamento entre os eruditos bíblicos sobre esse assunto. Os eruditos se contradizem e até a própria organização aparentemente se contradiz, pelo menos em termos. Aí você pensa, poxa irmão, você está falando que a organização se contradiz? Sim, pelo menos parece haver contradições em termos, talvez não em conceitos. Porém, isso não é demérito da organização, porque o assunto é de fato complexo, amplo e a palavra alma possui níveis de significado e conceito. Então, às vezes, a organização explica a palavra alma no uso cotidiano de um hebreu. Só que o termo alma, no uso cotidiano de um hebreu, era muito simplório. E se você tentar definir alma com base no uso cotidiano dos hebreus, você vai perceber que tal definição não é compatível com um conceito mais profundo de alma. Então, às vezes, a organização de Jeová explica a alma de modo muito simples e às vezes de modo profundo. E a explicação simples vai contradizer a explicação profunda. Só que isso não é demérito de ninguém, mas ocorre justamente porque esse é um assunto mais difícil da Bíblia, na minha opinião. Portanto, não tente colocar lado a lado a explicação simples e a explicação profunda a fim de compará-las, pois elas vão se contradizer. Portanto, antes de assistir a essa série, você deve ter em mente que cada ponto de cada vídeo deve ser entendido apenas dentro dos limites específicos da explicação. Ou seja, não tente pegar a definição de alma no primeiro vídeo da série e compará-la com a definição de alma no terceiro vídeo, porque são definições diferentes. Nessa série de vídeos, eu vou dissertar sobre a alma com a ajuda dos melhores apologistas das Testemunhas de Jeová que eu conheço. Nós tentamos criar uma estrutura mais didática para facilitar o entendimento. Então nós vamos tratar das definições de alma de duas perspectivas distintas. Porque se nós tratássemos dessas duas perspectivas como se fossem uma só, haveria contradições nas explicações. Portanto, nós vamos dissertar sobre a alma de duas perspectivas. A primeira, o uso cotidiano do termo, e a segunda, o uso filosófico do termo. Aí você pensa, filosófico? A gente não deve misturar filosofia com a Bíblia. Se você pensa isso, só o que eu tenho a lhe oferecer são os meus mais sinceros pêsames. A filosofia não é algo ruim. Ela certamente pode ser usada para algo ruim, mas não é necessariamente ruim. Assim como a ciência não é algo ruim, mas pode ser usada para o mal. O Estudo Perspicaz diz, abre aspas, não é o caso de não haver nada de útil ou proveitoso entre os aspectos múltiplos da sabedoria do mundo, porque Paulo citava ocasionalmente
obras literárias de autores do mundo para ilustrar certos pontos de verdade. Mas as perspectivas, os métodos, as normas e os objetivos gerais do mundo, sua filosofia, não estavam em harmonia com a verdade, mas eram contrários à sabedoria de Deus em segredo sagrado. Fecha aspas. Portanto, é a filosofia do mundo que é condenada na Bíblia. Porém, quando nós filosofamos com base na Bíblia, com boa índole e oração sincera, bons frutos podem ser obtidos. Esta série terá em torno de 8 vídeos, nós não sabemos ao certo, porque vamos ver até onde vai dar. A gente não está com todos os artigos escritos ainda, mas à medida que a gente vai fazendo e que os comentários sobre o vídeo forem surgindo, a gente vai moldando para que tenha melhores resultados. Nos primeiros vídeos, nós vamos explicar como o termo alma era usado no cotidiano de um hebreu e o que o homem hebreu tinha em mente ao falar uma alma ou almas. Depois nós vamos nos aprofundar no sentido mais filosófico que o termo assume na doutrina bíblica. Em seguida, vamos responder a perguntas objetivas sobre a alma, tais como: a alma é imortal? A alma é física? A alma é o corpo? E por último, vamos dissertar sobre passagens bíblicas intrigantes. O primeiro vídeo após essa introdução será: o que é a alma? Os animais animados. Eu espero que vocês realmente gostem dessa série. Um grande abraço e fiquem em paz.